Deu certo de novo, né? Agora foi. Perfeito. Olá, pessoal. Vamos dar só um minutinho para o pessoal ir entrando e a gente já vai começar. Mas eu quero fazer uma introduçãozinha aqui enquanto isso, porque na semana passada a gente fez uma votação sobre o tema da live e disparadamente ganhou parceria. Hoje eu fiz uma outra enquete perguntando se vocês preferiam uma série de lives ou se vocês preferiam mudar de tema, né? Uma série de lives sobre parceria ou mudar de tema. E a maioria votou para a gente continuar falando sobre parceria. Porque uma live só é muito difícil da gente abordar todos os assuntos. Então a gente vai fazer uma série aí com 4 semanas falando sobre parceria, sobre algumas perspectivas. E essa semana vai ser dentro da perspectiva financeira. Então, como construir ali parceria na vida financeira? O que parece fácil, mas na verdade é um grandíssimo desafio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso e até sobre algumas técnicas que a gente usou para fazer isso dar certo. E isso que é o segundo maior motivo de divórcio entre os casais, né? Problemas financeiros. E muitas vezes não é problema financeiro da dívida, porque a gente não tem dinheiro. É conversar, é se comunicar. Até porque isso não é um problema só entre as pessoas assim que não têm dinheiro, né? O Guilherme, principalmente, hoje atende pessoas que têm muito dinheiro, casais que ganham aí 80, 100 mil e que têm problemas financeiros, né? Bem Então, grandes até. então, vamos já entrar nesse assunto, vamos começar falando sobre isso e pode começar aí trazendo, até porque eu acho que hoje você vai ter um pouquinho mais de conhecimento e know-how do que eu, né? Sabe o que é interessante? Eu fiz também a enquete para saber se faria sentido mudar o tema e o pessoal escolheu, assim, acho que 80% para manter o mesmo tema. Legal. E sabe o que é interessante, assim, para a gente ser bem didático, né? Existe dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que já está estável, normalmente no relacionamento a dois, e a conta fecha. Então, o que entra é suficiente para poder pagar o custo de vida, sobra. Às vezes ela até não investe, porque a gente tem que entender que é uma trajetória, né? O pessoal normalmente quando comenta, manda alguma pergunta ou me procura, é sempre algo assim: será que se eu comprar tal ação eu vou ficar rico? E o pessoal não entende que existe toda uma jornada. Sim. E aqui existe dois tipos de pessoas, né? Esse que já está estável, mas também aquela pessoa que está começando a vida agora, um casal. E esse casal, muitas das vezes, o que eles recebem não é suficiente para poder fechar a conta. Normalmente, quando eu posto algum conteúdo, alguma dica no meu canal, o pessoal sempre manda assim: mas como eu vou investir se o que a gente ganha é dois salários mínimos e tal? Então, eu acho que é muito importante a gente focar e falar um pouquinho sobre, né, até com base na nossa história, Carol, como que a gente faz em relação àquele casal que não tem condições, aquele casal que não tem condições de pagar o custo de vida, como que ele faz para poder trabalhar o investimento e segundo as coisas que são extremamente importantes, Certo. tá? Perfeito. Tenta aproximar um pouquinho do seu telefone, que seu áudio está um pouquinho Tá baixo. baixo? Tá. E aí vocês falam pra gente se melhorou ao longo aí da live, por favor, tá? Tá. Mas você sabe que você trouxe um ponto que é muito interessante, né? Eu estava atendendo uma paciente essa semana que me trouxe exatamente essa dor. E é por isso também que eu quis trazer essa questão em conjunto, né? Porque depois da comunicação, o segundo problema é o financeiro, gente. E assim, Tem, não, tem um dado, só para você ter uma noção. 80% das famílias hoje estão endividadas. O segundo maior motivo de divórcio no mundo é por questão financeira. exatamente, Então, exatamente. assim, é muito relevante, né? Com certeza. E não só isso, mas assim, a gente hoje atende pessoas que têm condição financeira,
e que falam, Carol, eu tenho dinheiro, o problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de comunicação, é falta de alinhamento. A gente vai Sim. falar um pouquinho sobre isso, mas vamos começar falando, como você trouxe, essa questão de, tá, e o casal que não tem dinheiro, que ali cada um, de repente, agora, ou tá no começo da vida, ou ganha pouco, e até as pessoas falam, poxa, vocês não sabem da minha situação. Talvez a pessoa esteja pensando, né? Então a gente vai abrir um pouquinho aqui do nosso começo. Porque eu acho que Sim. começar pior que a gente é difícil, viu? Porque quando a gente se estava se conhecendo, estava noivo para casar, eu ganhava R$ 400, você ganhava 1.600 na época. Uhum. Eu era estagiária. E a gente tinha uma moto, eu falo que era a gente, tá, gente? Porque desde que a gente namorava, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Mas assim, a gente tinha Vale uma. ressaltar que a sua mãe financiou a moto para mim, então de fato era, acho que a moto era mais sua do que minha. Sempre foi nosso, né? Mas assim, a gente, cara, não tinha dinheiro. Não tinha, assim, esquece. E muitos meses a gente pedia dinheiro emprestado ou para os meus pais ou para os seus pais para conseguir pagar várias coisas ali da moto. E aí, foi muito interessante isso, porque a gente começou a pensar, cara, o que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade? E a gente veio de uma situação, talvez você que está nos assistindo tenha uma situação diferente, mas a gente veio de uma situação que, cara, a gente não tinha possibilidade. Não tinha uma empresa, algo para fazer dentro da nossa cidade que mudasse essa realidade para gente. Então a nossa decisão foi: a gente vai criar uma porta, criar uma janela, criar uma oportunidade. E a gente alinhou isso e começou a estudar para concurso. E na época, a gente tinha tão pouco recurso que a gente parcelou o primeiro cursinho, acho que em 10, 12 vezes. Uhum. E o que a gente fez? A gente começou a chamar amigos nossos para estudar para concurso, para a gente poder parcelar, dividir. Então, eu lembro que a gente queria comprar um cursinho na época que era bem falado e era um pouquinho mais caro, a gente não tinha essa condição. A gente chamou uns 5, 6 amigos, Era o concurso parcelamos. do INSS. Era um curso que era um pouquinho mais caro, a gente não tinha condição. E até um Exatamente. ponto interessante, sabe quando eu percebi que a gente precisava fazer algo a respeito? Foi quando a gente financiou a Phaser, a moto na época, e a gente não conseguia manter a moto, Exatamente. As né? manutenções da moto, né? Isso. E aí foi umas 5 pessoas que também queriam fazer o curso, a gente falou, tá bom, vamos E dividir a em gente começou a 5. influenciar, não, faz, vai mudar a tua vida também. Mas na Pois é. verdade, a gente queria alguém para dividir o custo, né? Mas sabe qual é o ponto que assim, é interessante demais, assim, eu sei que você sempre foi uma pessoa que gostava da escola, mas eu nunca fui um cara que gostava de estudar. Sim, E assim, o que foi mais incrível para mim é que em 3 meses, né, da realidade nossa, se juntasse nossas rendas, que seria algo como, daria 2.000 da 2019 ali, né, 2018, o mais interessante é que em 3 meses, nós dois, estudando concurso, passamos no concurso. Então, em exatamente. 3 meses, com uma ação, algo que a gente falou, vamos unir força e fazer algo juntos, a gente, eu acho que na época dobrava o que a gente tinha Não, como salário, né? era tipo 2.000 cada um que a gente ia Isso, ganhar, mais benefícios, né? exatamente. E assim, é interessante porque a gente se alinhou para isso. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar também, sobre alinhamento. Por que nos alinharmos, né? Porque na época a gente mudou todas as prioridades da nossa vida. A gente sentou, conversou, falou: a nossa realidade está muito ruim. A gente amava comer comida japonesa, a gente não tinha condição de ir sempre, às vezes era uma vez no mês, uma vez a cada, assim, cada 2 semanas, quando a gente luxava, né? Era muito difícil. E a gente decidiu começar a estudar. Só que as nossas prioridades mudaram. Então a gente já não saía mais com amigos, a igreja, não Deus, a igreja já não era mais uma prioridade de estar ali às vezes 3, 4, 5 vezes na semana para fazer coisas. A gente abriu mão de tudo para estudar e a gente fez isso juntos. E eu acho que isso foi uma coisa também que fortaleceu a nossa relação, de se alinhar, porque às vezes eu falo, eu quero estudar, e aí eu começo a estudar, largo tudo isso de lado, mas a vida que é importante pro meu parceiro continua acontecendo. E ele, mas eu queria sair, mas eu queria isso, queria aquilo. Então esse alinhamento foi muito importante para a Sim. gente conseguir mudar essa realidade, né? E a gente conseguiu
estudar, passamos, foi mais fácil até do que a gente imaginava passar nesse concurso. Não porque a gente amava estudar, mas porque a gente decidiu se unir, se alinhar para mudar a nossa realidade financeira. E aí, conforme as coisas foram melhorando também, a gente foi tendo possibilidade de investir em algumas coisas diferentes. A gente nunca chegou a assumir os concursos que a gente passou em dois, mas porque a gente acabou se mudando para os Estados Unidos. Mas assim, foi algo que a gente entendeu. Tá, a gente não tem recurso, então a gente precisa criar a possibilidade de ganhar mais recurso. Então, para quem hoje talvez não tem condição de investir, não tem condição de investir até mesmo num curso, numa faculdade, cria a possibilidade de aumentar os teus recursos. Para nós, na época, a possibilidade mais viável era um concurso. Mas existem outras possibilidades. E eu Sempre sempre falo, existe uma possibilidade, né? com Eu, certeza. e comentando brevemente, um caso assim que é uma inspiração para mim é o caso da sua mãe. Eu lembro que um dia a gente foi na casa dela tomar café. Ela comentou: Poxa, eu trabalho anos terceirizada, né, para o Estado, e agora o Estado vai contratar pessoas que passarem no concurso. E eu lembro que foi uma conversa parecida. A gente falou: Olha, em 3 meses estudando a gente conseguiu passar. Aí eu Sim. lembro que ela começou a estudar, ela não comprou cursinho, não comprou nada. Incrivelmente, ela conseguiu assumir a própria vaga que ela já tinha. Ela passou em primeiro lugar no concurso, né? Exatamente. E isso foi fruto de esforço. Então, de Exatamente. novo, né? Se você se propõe, eu poderia citar várias pessoas, inclusive pessoas que a gente conhece, que tiveram as suas vidas transformadas porque criaram uma possibilidade. Muitas vezes, como aconteceu com a minha mãe, aparece ali a oportunidade. Você tem que se preparar. Mas Uhum. muitas vezes a gente nem tem essa possibilidade, a gente precisa criar essa possibilidade. Mas eu queria trazer um ponto aqui, porque eu recebi bastante essa pergunta hoje e eu achei muito interessante, né? Como que a gente faz com a nossa vida financeira no sentido de, tá, eu junto todo o meu dinheiro com o do meu marido, é uma conta só, é um cartão só, a gente divide, cada um divide as contas da casa, cada um paga metade, o restante do dinheiro. Como que a gente faz qual é a melhor estratégia para a gente organizar essa questão financeira da divisão aí do dinheiro ou dos bens, que seja. Eu acredito, respondendo para um casal, para alguém que já tem família, uma pessoa que casa e decide dividir a própria cama, né, a sua casa, para quem é cristão, tem a visão de ser uma só carne. Eu acredito que quando você junta forças com um parceiro que está alinhado com você, eu acho que faz mais sentido. Porque quando você junta, eu falo muito, eu até pesquisei aqui hoje um custo de vida, digamos que uma pessoa sozinha, ela já gastaria, por exemplo, R$ 4.000. Sim, Se ela junta forças e passa por esse momento que a gente conversou de aumentar a sua renda, ela consegue, ainda manter suas contas e ter a outra parte que consegue começar a comprar um curso, consegue, de alguma forma, a investir. Então, eu acho que o dinheiro não é diferente. Ao meu ver, tem que juntar as duas partes e depois de pagar tudo, aí sim, pensar numa estratégia juntos. sim. Até porque foi o que você falou, né? Você dividir a cama com a pessoa e não confia nela para dividir teu dinheiro, tem alguma Sim. coisa errada, né? E eu escuto muito isso, mas eu não confio, ou meu parceiro não confia em mim para dividir ali o dinheiro, ou algo do tipo. A gente divide a vida com a pessoa, né? E para quem casou em comunhão total de bens, mesmo que você divida, no final das contas, tudo é dos dois, né? A gente brinca que nem nossas cuecas são nossas, é tudo um do outro. E a gente tem que sentar, criar estratégias juntos. E aí, tem uma outra pergunta que mandaram hoje. Na verdade, mandaram várias. Eu pedi para o pessoal mandar no meu Instagram. Eu vou até daqui a pouco olhar aqui essas perguntas. Mas uma que, assim, chegou três da mesma pergunta, então acho interessante a gente falar sobre isso. Como que a gente faz quando a mulher, e eu vou colocar aqui a mulher porque eu sei que a gente faz mais isso que os homens, gasta demais e o marido quer às vezes investir, mas às vezes é o oposto também, né? Às vezes é o marido que é gastão e a mulher que quer investir, que quer guardar para os dias difíceis. Como que faz nesses casos, quando há esse desalinhamento?
mas sabe que isso é muito comum. A Sim. maioria das pessoas acham que quando ganhar um valor alto, algumas coisas tendem a mudar. E não é assim. Aham. Posso responder baseado em nós. Eu lembro que em 2020, quando eu estava fazendo a faculdade de gestão financeira, eu lembro de eu comentar com você, Carol, vamos pegar tudo que sobra e vamos investir em ações, vamos investir em fundo imobiliário, porque vale a pena. Sim. E aí eu percebi que, na verdade, a maneira como você pensa é diferente, né? Você consegue produzir mais, você trabalha mais se você de alguma forma tiver alguma recompensa. Sim, Então, eu acredito que o dinheiro, ele não vem para... A gente não pode servir o dinheiro. O dinheiro vem como uma ferramenta para nos servir. perfeito. Então, claro que é importante reconhecer a realidade, o momento de vida do casal, mas eu acredito que da mesma forma como você deve juntar os dois salários e criar uma estratégia, eu acho também que precisa ser falado sobre isso. Algo que eu percebo que funcionou muito para nós é ter uma porcentagem, né? Hoje a gente tem uma porcentagem de 5%, 10% cada um, que a gente pode fazer o que quiser. Então, eu acredito que tem que ser um combinado para que dê certo. Sim, sim. E isso que você trouxe é muito interessante, né? Porque a gente hoje criou um combinado que é um meio termo ali, né? Porque, infelizmente, a maioria das coisas dentro de um relacionamento não existe certo e errado. Seria muito bom, né? Se tudo fosse certo e errado, a gente viria aqui e Uhum. falaria, ó, isso é certo, isso é errado, faça assim, faça assado. Mas não é. A maioria das coisas é o que funciona pra gente, às vezes não funciona pro outro. Mas o mais importante é que ambos sejam ouvidos e que haja ali um meio termo. Então, para mim, que queria gastar e que até eu uso isso, às vezes eu quero uma bolsa. Eu falo, tá, se eu trabalhar mais, se eu colocar empenho aqui, se eu ficar focada em economizar não sei quantos dias, eu vou conseguir essa bolsa. Para mim, é o que impulsiona o meu trabalho. Sim. Para você, o que impulsiona o seu trabalho é investir, ter mais dinheiro na conta, ter essa segurança. Eu acho que isso é muito do homem também, né? Querer ter essa segurança para que se algo aconteça em algum dia. Então, a gente criou esse mecanismo que foi o quê? Hoje a gente tem uma porcentagem. Carol, por que uma porcentagem? Nós dois somos empresários e nós temos ganhos voláteis, né? Diferente de uma pessoa que ganha 2.000 todo mês. Nossa conta não é assim. Então, a gente criou uma porcentagem em cima do que a gente ganha. Eu gasto com o que eu quiser, gente. Se eu quiser comprar 25 bolsas, assim, problema meu. O Guilherme não fala Uhum. nada. Assim como ele compra as coisas dele, as coisas que ele quer. E aí, eu também não falo nada. É claro que a gente às vezes se aconselha, às vezes a gente quer fazer uma viagem. Ó, vamos pegar, a gente quer fazer uma viagem mais cara, vamos pegar desses 5%, vamos negociar aqui e tal, vamos juntar juntos e não sei o quê. Mas geralmente a gente consegue fazer isso negociando. E aí, de novo, é o meio termo, né? Porque se eu tivesse falado assim, não, eu quero tudo do meu jeito, provavelmente não daria certo. Assim como se você falasse que queria tudo do seu jeito, também a gente teria. Porque aí um outro ficaria infeliz, né? E não é isso que a gente quer dentro de uma relação. A gente quer criar harmonia, a gente quer que os dois sejam ouvidos, que os dois se sintam importantes dentro daquele tópico. Então, hoje você se sente importante porque você veio fazendo um sacrifício por você de pegar a parte do dinheiro que dentro da minha mentalidade ali, talvez. Hoje eu já acredito também em guardar porque a gente passou uns perrengues que precisou de dinheiro, não tinha, né? Então hoje eu também mudei minha mentalidade. Mas lá atrás, você falou, pô, que legal, a Carol tá cedendo para algo que é importante para mim. E eu também vi isso em você, né? Você falando, não, vamos criar um caminho para fazer dar certo. E isso foi muito legal, muito importante. Sabe o momento para mim que é mais difícil? O começo. Porque no começo talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo e é aquele momento que você não ganha o suficiente nem para se manter, você tem várias incertezas. Então, no começo, é claro que como um planejador financeiro, que é a minha área hoje, existe uma jornada. Você primeiro precisa conseguir ganhar mais do que você gasta. Você precisa ter algumas coisas de segurança. Você precisa ter um seguro de vida, uma reserva de emergência, né? A gente aprendeu na prática passando pelo Covid, que foi muito difícil. Então, Sim, assim,
Mas o primeiro passo, ao meu ver, e isso ganhar mais ou menos não muda, é o alinhamento do casal. Eu digo que a minha vida começou a andar para frente quando a gente juntou forças, né? Até então eu era uma pessoa que tinha uma moto. Então, a partir do momento que a gente se uniu e falou, vamos fazer dar certo, foi um momento onde conseguimos pagar um casamento, conseguimos mudar de país, né? Conseguimos comprar nosso carro. Então eu acho que essa é a base, sabe? Exatamente. E quando a gente entende isso, né, que casal precisa se alinhar, que a gente precisa entender o que é importante para o outro, é muito mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa, né? Do que sobre a vida financeira em si. Porque no final das contas, o nosso objetivo é criar harmonia e alinhamento dentro do relacionamento, inclusive para a vida financeira. E aí, a gente na semana passada trouxe algo que eu acho muito legal da gente falar, que é aquela ideia do caiaque. A gente foi, há alguns anos atrás, andar de caiaque e tava eu e o Guilherme num caiaque e uma amiga nossa num caiaque separado. E ela começou a ir. E a gente começou a remar e eu falava, Guilherme, rema mais forte. E ele falava, não, você que tá remando fraco. Eu falava, não, a gente. Como é que a Maria tá lá na frente? A gente tá aqui atrás. A gente tá em dois. E a gente não entendia. A gente falou, para, tudo, para. Vamos respirar? Vamos respirar e vamos pensar o que a gente tá fazendo? A gente estava fazendo força, pensando na nossa cabeça, né? Que se a gente remasse para lados opostos, a gente conseguiria estar reto. E na verdade, o que aconteceu? A gente ficava rodando. Então, o nosso pé ficava rodando. A Até a Maria, maneira de bater na água tinha que ser sincronizado, né? exatamente. E a Maria sozinha foi, deslanchou. Quando nós entendemos como o caiaque funcionava, que demorou um pouquinho ali para a gente pegar a manha da coisa, a gente não só foi mais rápido que a Maria, como a gente foi muito mais rápido que a Maria. E a gente tinha que parar e ficar esperando ela. Por quê? Porque eu falo assim, um mais um no casamento não é dois. Tem que ser mais. A gente se potencializa muito mais, a gente vai muito mais do que só o dobro. E a gente precisa no caiaque. Só que todas as vezes que a gente ficava remando na direção oposta, o caiaque ficava rodando, gente. Era assim, incrível. E até depois a gente falou muito sobre isso e começou a usar isso para tudo na nossa vida. Quando a gente está rodando em algum tema, alguma coisa que a gente fica ali e não consegue sair, a gente fala, cara, a gente para que a gente está remando o caiaque para direção opostas, então não tá dando certo. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente chegou mais longe que a Maria, depois a gente tinha que ficar esperando ela. E um detalhe super legal. Eu me lembro que assim, né, gente? Tamanho dos meus braços. Tava lá remando, rapidinho, acabou minhas forças do braço. Eu falei, Guilherme, acabou minha força. Ele falou, Carol, deixa que agora eu remo. Tudo bem, gente, que também eu não sei se foi muita ideia, muita gente que ele mandou nós tão longe. E depois para voltar, e ele não tinha força. E aí, em alguns momentos, eu falei, tá, descansa um pouquinho que eu remo. Então, se a gente tem dois também, já teve momentos, nós dois como empresários, de eu ficar doente, ficar uma semana sem trabalhar, sem ganhar nada. Mas aí tinha ele trabalhando e ganhando. E vice-versa. E por isso também não é justo que o dinheiro seja separado. Porque aí quando eu não trabalho? E quando eu não tenho? Eu já fiquei desempregada. Hoje o que você mais escuta é pessoas dizendo não case, né? Mas eu particularmente acredito muito na instituição do casamento. Eu acho que quando você... Existem dois tipos de pessoas. As que encontram um peso pro caiaque ou as que encontram um parceiro. Eu descobri depois de achar que quando a gente foi se casar, eu achava que seria perfeito, sabe? Sabe uma coisa que eu sempre pensava? Eu falava assim, ó, cara, se começar uma discussão, eu falo que tá bom, eu estou errado e pronto. Tempos depois eu descobri que isso não funciona, né? Mas eu acredito muito que um casal alinhado você precisa construir. Aqui, claro que é um tempo curto, se for entrar no tema finanças mesmo, né, é uma jornada e são várias coisas que as pessoas deixam passar e fica até um convite para as pessoas que seguem o meu perfil, porque lá eu consigo trazer de uma maneira mais específica, mas sabe, sobre dicas simples que podem fazer uma diferença enorme lá na frente, sabe? Mas eu acredito que um casal tem tudo para fazer. A gente fala muito, né? Um mais um
quando se trata de casal, pode ser muito mais do que dois. O resultado pode ser muito mais potencializado se o casal estiver alinhado. Com certeza. E até isso é um medidor muito bom. Depois que o meu parceiro entrou na minha vida financeira se tornou melhor ou pior? Se tornou pior, é aquilo, a gente precisa reavaliar aquilo que a gente está fazendo enquanto casal. Se tornou melhor, cara, que legal, tá no caminho certo, é manter. Mas para a gente já começar a finalizar, eu queria até perguntar para vocês, se vocês têm alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, a gente já vai responder. Mas para a gente finalizar, eu acho que é isso. Esse alinhamento, quando a gente se une e se alinha, porque não é só estar junto. A gente estava junto no caiaque, rodando. Quando a gente se entendeu como o caiaque funciona, a gente se alinhou, a gente potencializou um ao outro. Eu mais fraca, atrás, mas a forma como você remava e que eu te ajudava a remar ali em alguns momentos, fez com que a coisa funcionasse. A gente não parou de remar, porque, cara, em alguns momentos você parou, mas eu continuei, eu precisei parar, mas você continuou. Então a gente foi constante ali na nossa trajetória, apesar de ter sido bem cansativo. E eu acho que isso é algo extremamente importante. Essa questão da gente estar junto e uma pergunta aí para medir os relacionamentos. Depois que essa pessoa entrou na tua vida, depois que você casou com ela, juntou com ela, tua vida financeira melhorou ou estagnou ou piorou? Acho que essa é uma pergunta aí bem válida para a gente. Deixa eu trazer uma pergunta que quase sempre, quando eu converso sobre finanças com um casal, é uma pergunta que sempre é frequente. Quem deve administrar? Quem faz isso melhor? Exatamente. Sempre tem um que gosta de matemática. Dificilmente você vai encontrar um casal que os dois gostam de matemática, os dois gostam de ver números. Exatamente. Eu acho que aquele que gosta mais, aquele que leva jeito, deve fazer, desde que respeitado que o dinheiro ele vem para nos servir. Então não adianta, porque eu já fiz isso. Não adianta você ter uma renda ali e falar, ok, eu não vou me importar com o meu parceiro, eu vou juntar tudo e vou colocar em fundo imobiliário. Não é sustentável. Pessoas normalmente que me procuram, que vêm empolgado para investir, sempre tem esse ponto. A pessoa no começo é igual dieta. Ela passa 2 meses investindo tudo e depois percebe que não é possível. Você precisa ter um prazer de vida. Então, no final, é essa questão, o alinhamento, sabe, do casal Exato. é a E assim, base. uma pergunta que eu acabei de ver aqui, que mandaram à tarde, né? Mas e quando um quer e o outro não quer? Você quer responder essa pergunta ou você quer que eu responda? Acho que você deve responder. Olha, eu sempre falo que assim, tudo que a gente tem no relacionamento, o ideal é converse antes. Uhum. Alinhe antes. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, principalmente se é solteira, tenha critérios para começar a namorar, para começar para casar. Avalie algumas coisas, porque a gente avalia muito para comprar um carro, para comprar, sei lá, uma porta. A gente vai lá, fica olhando, nossa, vai reformar a casa. Nossa, deixa eu ver. Eu tô comprando algumas coisas para mobiliar a casa, deixa eu pesquisar, né, a diferença entre X e Y. E para escolher a pessoa para nossa vida, o que a gente faz? Ai, tô apaixonada, ai, ele é lindo. E aí a gente acaba casando. E aí a gente acaba ficando com essa pessoa, se apegando, enfim. E eu sei que não é fácil, muitas vezes, a gente abrir mão desse relacionamento. Mas uma coisa que a gente fez e que eu aconselho todos os meus pacientes a fazer é tenha uma conversa franca da onde vocês querem chegar financeiramente. E não só financeiramente, em qualquer área da vida. Mas tenha uma conversa franca sobre isso. Pergunte, né, para o teu parceiro. Você quer mudar a nossa realidade financeira? Geralmente a gente se relaciona com pessoas de uma realidade financeira muito parecida com a nossa. Você quer mudar essa realidade? Como que isso funciona para você? Quero mudar, quero fazer. Aí é alinhar. Por quê? Porque, de novo, é a comunicação, é a gente aos pouquinhos ir evoluindo nesse sentido. Porque, assim, uma coisa que aconteceu com a gente em vários momentos. Eu falo e eu sinto que o meu parceiro não me escuta. Eu quero uma coisa. É sentar, conversar, é olhar no olho, é falar sobre crescimento. E a gente foi numa palestra semana passada do Augusto Cury.
E ele falou uma coisa que a gente tem usado muito na nossa vida, inclusive na empresa, nas empresas que a gente administra hoje, que é, cara, a gente não pode cobrar. Porque quem cobra uma vez é chato, quem cobra duas é muito chato, quem cobra três é insuportável. Por quê? Porque cobrança tem até. A gente poderia entrar aqui em psicanálise, em psicologia. Quanto mais a gente cobra, menos a pessoa faz. Quanto mais a gente pede, quanto mais a gente gruda, isso repele a pessoa a fazer aquilo. Então a gente precisa ter estratégia na nossa comunicação. Hoje é basicamente sobre isso que eu falo no meu Instagram. Como ter estratégia para se comunicar, para guiar o outro e ajudar o outro desse processo de querer mudar de vida, de trazer novas perspectivas, né? Então, eu acho que é essa comunicação assertiva que não é fácil, mas que é tão necessária para ter esse alinhamento. Comunicação e orgulho. Se o Ouça. casal não estiver disposto a caminhar na mesma direção, é o que eu disse sobre o caiaque. No lugar de você ter uma pessoa te ajudando a remar, ela vai se tornar um peso. Então, alinhamento é a base de tudo. Você precisa saber e decidir para onde vai ser a direção. Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos aqui finalizando. Cara, muito legal estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Antes da gente finalizar, queria reforçar uma coisa super importante, que a gente trouxe isso na semana passada também. Mais do que pensar na nossa vida profissional aqui, neste exato momento, a gente está pensando num propósito de vida, né? De ajudar. Hoje, mais de 1.500 casais se divorciam por dia. Por dia. É muita gente. E os dois maiores problemas são comunicação e vida financeira. E aí a gente entendeu, pô, eu falo sobre comunicação no meu Instagram, já falava sobre isso. Ao longo do tempo tenho trabalhado muito mais só com essa parte de relacionamentos. Hoje, 99% dos meus pacientes é para tratar relacionamento, casamento, quando tá lá perto do divórcio, mas a verdade é que pode evitar chegar nesse lugar tão perto do divórcio com muitas estratégias anteriores. E a gente entendeu que isso é parte do nosso propósito, estar aqui com vocês, falando sobre isso. Então, eu tenho dois pedidos antes da gente deixar essa live. O primeiro deles é: manda essa live para mais alguém. Se você está aqui é porque você já nos segue, mas às vezes tem alguém aí que precisa começar a seguir a gente, aprender a se comunicar dentro do relacionamento, aprender a organizar a vida financeira, investir, para mudar mesmo a vida financeira. Hoje a gente entende que não é fácil você só ganhar dinheiro, tem que administrar e administrar muito bem, que tudo está muito caro, né, gente? Essa é a verdade. E se você já nos segue, manda para alguém e marca na sua agenda para você estar aqui com a gente terça-feira que vem de novo. A gente prepara esse conteúdo com muito carinho, na intenção de dar, caramba, meu relacionamento já é bom. Nada é tão bom que não possa melhorar. Sabe, Tem que estar melhorando. sabe que eu ainda pretendo escrever um livro. E o título seria mais ou menos assim: Você não casou com um louco, você só está casado. Porque Ótimo eu descobri título. que não existe pessoas, não existe um parceiro perfeito. A maioria das pessoas que estão divorciando, elas dizem: provavelmente eu errei na escolha da pessoa. Sim, E na verdade, depois de anos, né, a gente é prova do nosso relacionamento. é O verdade. óbvio não é óbvio. Cada um tem um ponto de visão e a ideia, e acho que até a intenção nossa de ter essas lives é alinhamento. Existe uma maneira de fazer, existe uma maneira de ter uma comunicação assertiva. E é isso que Exato. importa, porque, de fato, hoje eu sempre falo, 65% dos casais, mais da metade divorciando, e o mais interessante, essa porcentagem, ela se mantém dentro das igrejas. Isso que é o mais assustador, na É mais verdade. assustador. Isso é muito assustador. E assim, a gente acaba vendo o quanto as pessoas se amam, o quanto as pessoas querem fazer dar certo, mas o índice de divórcio está subindo. Esse ano, segundo o IBGE, esse índice vai subir. Então, o ano passado foi de 53%, esse ano a tendência é aumentar. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente está falando de famílias.
E um detalhe aqui pra gente fechar, que a gente precisa encerrar, é, é tem uma questão que ela é muito particular do casamento, que é a questão de ceder, a questão de se alinhar, o certo e errado. Eu me lembro que no começo a gente conversava muito sobre isso, né? O que eu vivia na minha casa, o que você vivia na sua casa, a gente vem com essa expectativa, mas não existe certo e errado. E a gente precisa aprender a se comunicar para a gente conseguir chegar aí em bons acordos, pra gente. E relacionamento é isso, né? Mas a gente precisa encerrar essa live, senão a gente ficaria aqui para sempre falando desse Quero assunto. deixar o meu convite aqui para que você conhece alguém que está com suas dificuldades no casamento ou na parte financeira, está endividado. Toda terça-feira a gente está aqui. Você pode seguir o meu perfil também, que vai ser mais voltado para finanças, o perfil da Carol mais voltado para casais na parte de psicanálise. E o que depender da gente, eu acho que esse começo, nesse projeto, esse índice não vai subir mais, Carol. Se depender das nossas lives, Com não. certeza. E não só das nossas lives, mas de tudo que a gente está planejando aí para o futuro também, para a gente entregar. Então é isso, gente. Compartilha, tá? Com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso vai nos ajudar, mas isso também vai ajudar essas pessoas. A gente sempre conhece alguém que tá precisando, então, por favor, manda aí para todo mundo e a gente se vê, marca na sua agenda na terça-feira que vem. Gente, ó, um beijo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por estar aqui com a gente até no final. E a gente se vê semana que vem. Beijo, gente! Tchau, tchau.